Nas páginas 103 e página 104, vocês irão acompanhar os conteúdos, exercícios para conseguir responder. Página 103, o exercício C, diz assim: vamos construir uma cadeia alimentar. A cadeia alimentar ou teia alimentar é a forma de representar a relação alimentar dos seres vivos. Normalmente começamos com a representação dos seres autótrofos, que foi o que eu falei, inicia-se pelos produtores, são plantas e algas. E depois ligamos esse ser vivo a um ser vivo heterótrofo, ou seja, os consumidores. O primeiro, herbívoro, que se alimenta do produtor, que se alimenta de vegetais, certo? Que se liga a um heterótrofo carnívoro, então consumidor secundário, carnívoro, que se alimenta do consumidor primário, herbívoro, consumidor primário se alimenta do produtor, certo? Herbívoro, que se alimenta de outros animais, assim como está representado no exemplo. Então é este exemplo que tem aí na apostila. Iniciamos com o milho, um ser vegetal, autótrofo, o rato, consumidor primário, se alimenta do milho, a cobra, consumidora secundária, se alimenta do rato, e o gavião, consumidor terciário, se alimenta da cobra. Não esqueça que no final tem os fungos e as bactérias. Agora chegou a sua vez, utilizando os seres vivos da questão B, então da questão anterior, lembra que era para colocar quem era autótrofo e quem era heterótrofo? Construa uma cadeia alimentar, certo? Então vocês vão utilizar aqueles organismos do exercício B para construir cadeia alimentar. Vocês vão construir para mim uma cadeia alimentar, certo? Então vai colocar o nome, vai desenhar também o organismo, então vai colocar o nome, vai desenhar e vai dizer quem é o produtor, vai escrever. Então, por exemplo, sei lá, a folha, produtor. Aí se tiver lá formiga, você vai colocar consumidor primário e vai fazer o desenho da formiga. Depois da formiga, você pode colocar tamanduá, vai ser o consumidor secundário. E aí vai desenhar o tamanduá, mas é utilizando os animais, os seres vivos que estão no exercício B. Se quiser criar mais de uma, pode criar mais de uma utilizando outros organismos, mas tem que ter uma com os exercícios, utilizando os animais do exercício B. Na questão D, diz assim: todos os seres vivos obtêm energia por meio da alimentação. Percebemos que tem aqui que nem todos os seres vivos se alimentam da mesma forma. As plantas obtêm sua energia realizando o processo de fotossíntese, a partir da energia luminosa do sol. Então a gente já falou sobre a fotossíntese, que é como as plantas obtêm energia. E os outros organismos através da alimentação, que são os consumidores. E de outros elementos para realizar esse processo. Além do sol, utiliza outros elementos, que vocês já sabem, que é a água e o gás carbônico. Enquanto os animais obtêm energia alimentando-se de outros animais ou de plantas. E aí tem esta imagem aí. Então, heterótrofo carnívoro, heterótrofo herbívoro, autótrofos, quantidade de energia. Então, como a cadeia alimentar é um fluxo de energia, o que se obtém maior energia são os seres autótrofos, são as plantas. E a partir do animal que for se alimentando da planta, ele vai obter energia, mas em menos proporção, em menos quantidade do que a energia que está armazenada no organismo vegetal. E aí, ele vai obter quantidade de energia menor. O carnívoro vai obter energia do herbívoro, se alimentando do herbívoro, porém não vai, obter toda aquela energia do organismo herbívoro. E assim, se for aumentando aqui a cadeia alimentar, quanto mais seres vivos participar aqui da cadeia alimentar, menos energia vai ser absorvida pelo organismo final. E aí, a partir das informações da imagem, faça novamente a cadeia alimentar da questão C, representando a quantidade de energia que cada organismo vivo obteve ao realizar fotossíntese ou ao se alimentar de outro ser vivo. Então você vai fazer a mesma coisa que isso aqui, só que você vai colocar o nome do organismo. Então você vai fazer lá um quadradinho, capim. E aí quem se alimentou do capim? A formiga? Então o quadradinho vai ser um pouquinho menor do que você colocou no capim acima. E aí, depois vem a formiga, você vai colocar o tamanduá. Então o tamanduá, o quadradinho vai ser um pouquinho menor do que você colocou para a formiga, porque a energia vai diminuindo de acordo com mais organismos participando da cadeia alimentar. Certo? Então são esses dois exercícios da aula de hoje.
Qualquer dúvida, estou à disposição, certo? Mas releia a apostila, reveja os vídeos, tá? Atentamente, com calma, que vocês vão conseguir responder os exercícios, certo? Bons estudos e até a próxima aula.